iniciar o nosso estudo, vou ler uma prece. É porque ignoram. E isto vos farão porque não conhecem ao Pai nem a mim. Dolorosas perplexidades não raro assaltam os discípulos, inspirando-lhes interrogações. Por que a desarmonia em torno do esforço interno? A jornada do bem encontra barreiras sombrias. Tenta-se o estabelecimento da luz, mas a treva penetra as estradas. Formou-se projetos simples para a caridade que a má-fé poderia perturbar ao primeiro impulso de realização. Quase sempre, a demonstração destrutiva parte de homens assinalados pela posição de evidência, indicados pela força das circunstâncias para exercer a função de orientadores do pensamento geral. São esses que, na maioria das ocasiões, se arvorem expositores de imposições e exigências descabidas. O aprendiz sincero de Jesus, todavia, não deve perder tempo com interrogações e ansiedades que se não justificam. O Mestre Divino esclareceu esse grande problema por antecipação. A ignorância é a fonte comum do desequilíbrio. E se esse ou aquele grupo de criaturas busca impedir as manifestações do bem, é que desconhece, por enquanto, as bênçãos do céu. Nada mais que isso. É necessário, pois, esquecer as sombras que ainda dominam a maior parte dos setores terrestres, vivendo cada discípulo na luz que palpita no serviço do Senhor. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de nos encontrarmos hoje aqui, em nossa casa de trabalho, de oração, de podermos, Senhor, sentir a presença dos nossos amigos espirituais entre nós, de podermos nos confraternizar, de podermos, Senhor, buscarmos o alimento espiritual de que todos nós carecemos. O conhecimento do Teu Evangelho, o conhecimento da doutrina espírita que nos clareia a visão e também, Senhor, a vivência do amor, da amizade, do companheirismo. Abençoa todos nós, Senhor, que aqui nos encontramos. Abençoa o nosso companheiro Vitor, que irá realizar o estudo para nós esta noite. E que possamos, Senhor, estar com os nossos corações tranquilos, com as nossas mentes serenas, para absorvermos, refletirmos sobre o nosso estudo desta noite. Que assim seja. Então, gente, continuando o nosso estudo de mediunidade, o Vitor hoje vai falar sobre o que mesmo? Você já fala, né? Boa noite. Boa paz a todos. Já que a Joani quer saber, então vamos lá. Isso, pelo menos a casa está dando como um curso de mediunidade, e como é um curso, não é uma palestra, é uma aula. E como é aula, é preciso que todo mundo participe. Tá? Não é só eu ficar falando aqui, vamos participar, porque dúvidas têm que ser levantadas, esclarecidas, para a gente não sair daqui depois dizendo, não entendi. Então vamos procurar, vamos questionar. Tem coisas que eu posso até não saber, eu não me envergonho não, mas eu vou procurar e trago para vocês aqui. Entendeu? Combinado? Então, nós vamos falar de dois assuntos hoje. Né? Eu já mostrei o primeiro e agora vamos mostrar o segundo. Então, nós vamos falar da teoria dos fluidos, fluidos. Tem muita gente que fala fluido. Fluido é coisa de botar em isqueiro para acender. Né? Esse é fluido, não tem acender. Então, vamos ver a teoria dos fluidos e o perispírito. Isso aí nós vamos encontrar no livro dos Espíritos.
espíritos, mas uma condição de muito mais comentários e ensinamentos, nós vamos encontrar na Gênesis, capítulo 14 da Gênesis. Capítulo 14, todo ele se chama Teoria dos Fluidos, e ele fala também do perispírito. Isso aí é fundamental para quem quer trabalhar com mediunidade. Quem quer trabalhar com mediunidade tem que conhecer o fluido e tem que conhecer o perispírito. Porque se não conhecer, se não te dominar bem, fica difícil de entender os fenômenos que acontecem, o mecanismo dos fenômenos, né? E até mesmo o processo das comunicações. É fundamental que se tenha esse conhecimento e que se trabalhe esse conhecimento. Então nós vamos ver aqui, né, iniciar. Parece que errei o slide, né? Saiu nada ali. Todos nós sabemos. Já tem alguém. Já tem alguém lá. Todos nós sabemos que Deus é a causa primeira e é o Criador de tudo que acontece, tudo que tem no universo. Então Deus é a força maior que nós conhecemos. Nós temos aí o conhecido fluido universal. Foi agindo pela vontade que Deus movimentou esse fluido, dando diversos tipos, diversas combinações a esses fluidos, que pela a junção, pela a combinação que foi se criando, dois princípios foram aparecendo. Então, o princípio material, que é tudo que se refere à matéria, no campo da matéria. Matéria densa, matéria que nós conhecemos, que nós vemos, que nós tocamos, que nós sentimos. Então, tudo no campo da matéria está aí. Tá? E um outro princípio, que é o princípio inteligente, que é a origem do espírito. Então, todas as leis, tudo aquilo que se relaciona com o mundo espiritual, vai derivar desse princípio inteligente. Mas a matéria que nós conhecemos, ela é de uma frequência muito baixa, de uma densidade muito grande, enquanto que o princípio inteligente ele é mais sutil, é a matéria mais quintessenciada. Tá? Sabe o que é quintessência? Sabe? Não. Ninguém fala. Então eu vou mudar agora, já que o pessoal está sem livro, quem sabe levanta a mão. Se não tiver por sítio, aí levanta, né? Desde o princípio material, ele se caracterizou, na parte da física, por 4 essências conhecidas. É a terra, é o fogo, é a água e é o ar. Então, tudo que tem na matéria está relacionado a essas 4 essências que nós conhecemos. Como a matéria dos espíritos, do princípio inteligente, nós não conhecemos, nós não temos ainda capacidade de dimensionar que tipo de matéria é essa. É matéria, nós sabemos que é matéria. Então foi chamada de quintessência. Então as 4 conhecidas, ela é a quintessência. É uma matéria mais pura do que essas 4 que nós falamos. Então normalmente nós vamos ouvir falar de quintessenciada, que se refere a essa quintessência, ok? Então, para que pudesse acontecer a atuação do princípio inteligente na matéria, princípio inteligente mais sutil, mais leve, a matéria mais densa, mais pesada, frequências diferentes. Nós sabemos que frequência diferente não permite sintonia, né? Então tem que fazer a sintonia para que as coisas possam acontecer. Então Deus, né, também permitiu a criação de um elemento intermediário, um elemento semimaterial, que Kardec chamou de perispírito. Ele se louvou daquele miolo, da semente que os frutos.
A semente tem sempre aquela capinha, uma capinha branquinha recobrindo, protegendo a semente. E aquela capinha chama-se perispírito. Então, em função desse conhecimento, em função do que foi passado, que o perispírito é uma camada que recobre o foco, que é o espírito, que nós não sabemos o que é, como é, que forma tem, é um foco, para nós é um foco. E o perispírito, então, recobre esse, por isso foi dado o nome de perispírito, para que o princípio inteligente pudesse atuar na matéria. Então, tudo que acontece parte da vontade do espírito, entra no perispírito, né? E aí chega na matéria. Como também o que acontece na matéria volta ao perispírito e chega o espírito para que ele tenha as diretrizes, as sensações e os comandos. Né? Então, se a gente bota a mão no fogo, queima. Não queima? Mas quem sabe que queima não é o corpo. Porque se fosse só pelo corpo, podia ficar ali, queimava e não ia acontecer nada. Mas como essa sensação, através do perispírito, chega o espírito tira a mão do fogo. Aí você tira a mão do fogo. Então, é isso aí. A gente faz uma analogia, né, com uma empresa. A empresa tem o seu presidente, que manda na empresa, não tem? Ele tem abaixo dele, ele tem os seus gerentes. E depois tem os funcionários. Então, dificilmente ele vai se ligar diretamente com os funcionários. Ele dá o comandamento para o gerente leva para o funcionário. Quando o funcionário tem alguma coisa, ele leva para o gerente leva para o presidente. Então, a analogia é mais ou menos essa. Por isso que a gente tem que conhecer do perispírito, porque nas comunicações, em todo o processo mediúnico, o perispírito é fundamental. Tem que saber, tem que se conhecer no perispírito. E esse é uma máquina multiuso, na realidade, que Deus deu ao espírito para que ele pudesse se manifestar no campo material. Como nós falamos, ele é semimaterial. Por quê? Porque ele tem uma parte mais sutilizada, que é a parte que ele se liga com a frequência do espírito. E ele tem uma parte mais densa, mais materializada, que é a parte que se liga com o princípio da matéria. Por isso ele consegue fazer a conexão. É o laço que, na realidade, ele permite que o espírito possa atuar na matéria. Ok? Querem perguntar alguma coisa? Tá, tudo bem. Nós vamos ver que nós conhecemos dois fenômenos. Na realidade, nós conhecemos os fenômenos materiais, tá? Que são aqueles que a gente chama de efeitos físicos. Vai ter aula também, tá? Vai ter aula específica para análise, o estudo, o mecanismo dos efeitos físicos, dos efeitos inteligentes ou efeitos espirituais. Então, nós temos esses dois tipos de fenômenos. Fenômenos espirituais ou psíquicos. Tá? São as duas formas de se apresentar à mediunidade para que a gente possa conhecê-la, analisá-la, estudá-la e conhecer todo esse mecanismo para que no momento de um trabalho mediúnico, o elemento que está participando do trabalho, ele saiba o que ele está fazendo e por que ele está ali desempenhando algumas funções. Então é preciso. Esses assuntos serão também motivo de uma aula específica. O fluido universal. Nós falamos que é o fluido onde Deus, pela vontade dele, ele agiu para que os princípios do universo se realizassem. O fluido universal é a matéria-prima de tudo que acontece, de tudo que tem no universo. E ele tem uma característica de se modificar. Então são as modificações do fluido universal é que nós vamos tendo os fluidos particularizados. A gente conhece de fluido elétrico, fluido magnético e por aí vai. Então isso tudo é derivação. E esse fluido,
ele também, ele é a matéria-prima para que o espírito forme o seu perispírito. Então o espírito tira do fluido universal modificado tudo que ele precisa de acordo com o plano reencarnatório que ele vai desempenhar na encarnação que ele vem. Então ele monta o perispírito dele de acordo com o seu estado evolutivo e de acordo com o plano reencarnatório que ele vai desempenhar na sua encarnação ou reencarnação. Então vamos ver, esmiuçar o fluido universal. É o ponto de partida, é o grau de pureza absoluta, do qual nada pode dar uma ideia. O oposto é a sua transformação em matéria tangível. Então o fluido universal onde Deus agiu é a pureza absoluta. Já na sua modificação no campo da matéria, do campo que nós podemos tocar, sentir, né, com os sentidos físicos, quando ele se torna tangível, ele já é, nessa modificação, ele já não tem mais a pureza absoluta. Porque é uma característica que cada mundo da criação, ele tem o seu fluido particularizado. Os mundos são semelhantes, o fluido, a matéria-prima é a mesma, mas aquele fluido que permeia o mundo é um fluido modificado para a vida se estabeleça nesse mundo. Questão de vibração, questão de sintonia. Então esse fluido se modifica. São semelhantes, mas não são iguais. Cada mundo tem a sua característica. Por isso que os espíritos, quando reencarnam num determinado mundo, né, eles vão buscar nesse fluido. E quase sempre não tem a pureza. Por quê? Por que não temos a pureza absoluta nesses mundos? Foi o que Deus criou, o fluido universal foi o que Deus criou. Aí não estamos na evolução correta, então por isso não conseguimos essa pureza. Porque nós, de uma forma geral, nós manchamos esse fluido com os maus pensamentos, com os maus atos, com uma série de imperfeições. Nós vamos carregando esse fluido, principalmente pelo pensamento, de partículas negativas, de partículas que prejudicam e atrapalham. Então, por isso, o nosso mundo é um mundo de expiações e provas. Então, ainda o mal, ainda a matéria predomina na sua ação sobre o espírito. Então, é um fluido que permeia a Terra, é um fluido mais comprometido do que o mundo de regeneração para onde a Terra está caminhando. Né? No mundo primitivo, esse fluido ainda é mais pesado, é mais sujo do que nós possamos pensar. Então, ele é no ponto de partida, onde Deus agiu, pureza absoluta. Mas depois de modificado, depois de se aproximar da matéria mesmo, ele já começa a ter, isso aí a gente já vai começando a dar trato à bola, de imaginar que numa reunião mediúnica, nós temos que fazer com que esse fluido se torne cada vez mais puro, para que as comunicações aconteçam com naturalidade, que ela aconteça sem interferências, porque a sujeira do fluido, do meio, vai prejudicar o trabalho e até as próprias comunicações. Você que deu essa aula de comunicações, da segunda aula. Foi segunda foi? Não, daqui? É. Mas é isso aí. Os fluidos mais próximos da materialidade, por conseguinte, os menos puros, compõem o que nós chamamos de atmosfera espiritual terrestre. É a nossa atmosfera, é essa que nos circunda, que nós estamos mergulhados nessa atmosfera espiritual terrestre. Né? Então, por quê? Porque está muito próximo da materialidade
o mundo de expiações e provas, a materialidade predomina sobre o espírito. Em consequência disso, né, pelos próprios habitantes, pelos próprios espíritos que se vinculam a esse planeta, eles deixam esse fluido menos puro, fica muito carregado, muito denso. Em consequência disso, a nossa atmosfera espiritual terrestre não é muito das boas, né? Compete a cada um de nós melhorar. Mas depois vai ser através dos pensamentos negativos, né? Principalmente os pensamentos, né? Porque nós podemos, o fluido tem uma característica, né? Uma característica que é essencial, por isso a gente trabalha com fluido, tem que conhecer o fluido. Você pode modificar o fluido, você pode captar o fluido. Nós captamos o nosso fluido vital, que é uma modificação desse fluido universal. O fluido vital, que é o que nos dá vitalidade, que nos dá vida, que nós chamamos de ectoplasma também. Então esse fluido vital nós captamos, nós doamos, nós podemos modificá-lo. Se você tem um bom pensamento, você modifica o fluido. Você toma um fluido positivo. Se você tem um fluido, tem um mau pensamento, você suja, mancha o fluido, você deixa o fluido negativo. Então, esse fluido nós temos a capacidade de movimentar. E os espíritos movimentam muito mais, porque os espíritos só agem basicamente com o pensamento. Nós agimos na matéria, nós tocamos, nós modificamos, nós formatamos a matéria bruta, até da forma, da colorida da matéria. Então, o pensamento é para os espíritos, porque as mãos é para o encarnado. Então, com a mão você modifica, e ele modifica através do pensamento. Como nós sabemos, quem conhece, quem já estudou a escala espírita, né? Nós temos espíritos de todos os perfis, dos mais atrasados até os angelicais, que são os mais puros. E esses, de acordo com a vinculação aos mundos em que eles estão encarnando e reencarnando, né, eles vão agir nessa atmosfera espiritual que circunda o mundo. No nosso caso, a atmosfera terrestre. Pode-se dizer que a matéria no mundo espiritual, e por isso que são chamados de fluidos espirituais. A matéria pode dizer que é a matéria do mundo espiritual, o fluido, né, universal. E por isso são chamados de fluidos espirituais. Então, quando nós estamos numa reunião, quando vai se aplicar um passe, por exemplo, né, nós vamos fazer o quê? O passista, ele vai doar os fluidos materiais dele, o ectoplasma, os fluidos materiais. Então, quando se impõe a mão na hora do passe, o passista está doando o fluido material dele. Mas esse fluido material combina com o fluido espiritual ambiente, que pelo pensamento de todos deve estar com um teor mais elevado. Então, o que acontece? O fluido espiritual, ele aumenta a capacidade do fluido material do médium, né? Ele potencializa esse fluido do médium para quem está recebendo o passe naquele momento ter vamos dizer, uma dosagem que realmente possa trazer os benefícios que as pessoas vêm procurar. Tá? Então, por isso é preciso que o passista saiba como ele está agindo no momento, com o seu pensamento, para que os fluidos dele sejam potencializados com os fluidos espirituais, que são derivados do fluido universal. Ok? Quanto menos a vida ali for material, menos os fluidos espirituais terão afinidade com a matéria propriamente dita. Então, nos mundos mais espiritualizados, onde a matéria não age muito fortemente sobre o espírito predomina. Então, nesse campo, não for menos material, afinidade, os fluidos espirituais terão afinidades com a matéria. Então, o que acontece é que os fluidos mais elevados, mais purificados,
eles não vão ter tanta dependência da matéria propriamente dita, porque a matéria que vai ser movimentada, a matéria que vai ser usada de acordo com o que o espírito deseja, de acordo com o que o espírito pensa e quer. Então não há no mundo menos materializado, essa força dessa matéria propriamente dita, e se enfraquece na ação dos espíritos. Ok? Quer perguntar nada, não? A gente falou de fluido. O importante disso é a gente entender que esse fluido é manipulado. Nós podemos manipular através do pensamento, como os espíritos também manipulam, e eles são captados, são doados, são modificados, tudo pela ação do pensamento principalmente, e das boas ações. Mas, por exemplo, quem vai estar aplicando passe na pessoa? E se a pessoa não tiver um pensamento bom, ela não vai receber esse fluido, vai? Por isso é que quando se apresenta o curso de passes, nós falamos da posição do passista e a posição do receptor. Porque se o receptor não entra na vibração, ele passa a ser um refratário. É como aí você vê a luz, bate no vidro e sai para o outro lado. Não fica, né? Então a posição é essa. A pessoa, ela não consegue assimilar aqueles fluidos que estão sendo transmitidos a ela, porque a própria mente dela faz como se fosse uma campânula ao redor dela e não passa, bate e sai. E a pessoa às vezes sai dali dizendo, não senti nada, não percebi nada, mas não pode ter percebido. Mas também não estava com pensamento. Porque não estava receptiva. A pessoa tem que estar receptiva. Como é que você vai estar receptivo? Se você tiver com o seu pensamento elevado, se você estiver num momento de preces. Então aí acontece naturalmente a transmissão do fluido. Agora, se quem não quer receber, é perdido esse fluido? Não. Porque o passista voou. E o ovo é a combinação dos fluidos espirituais. E esse fluido se perde? Não. O que acontece? Eu acredito que eles voltam para Para o fascista. Não volta. Não volta? Não. Existe na Câmara de Passe uma equipe espiritual que está ajudando, que está trabalhando na Câmara de Passe. Esses fluidos que são repelidos pelas pessoas que não querem receber, eles são colhidos e são levados à distância para quem precisa, para quem está necessitado. Então, de uma forma, quem está disposto a receber. Então, o fluido que o médium dispensa naquele momento não se perde, porque eles são colhidos e levados para alguém que precisa. Aquele que está ali não quis, refugou. Né? Uma coisa que é interessante também, né? A gente sabe que as caixas d'água, vamos fazer uma analogia, uma caixa d'água. A caixa d'água tem a sua boia para limitar a quantidade de água. E o que passa daquela quantidade de água tem sempre um caninho do lado que se chama ladrão, não é isso? Porque ele joga o excesso para fora. Né? Nós temos um reservatório que fica entre o corpo físico e o perispírito. Nós temos um reservatório que se chama, já ouviram falar, duplo etérico ou duplo etérico. Esse é o nosso reservatório de fluidos vitais, que é aquele que vai armazenar e nos dar essa vitalidade, a vida, né? No animal, no vegetal e no ser humano. Então é esse reservatório. Imagine que se eu já estou equilibrado, com o meu reservatório cheio, para que eu preciso ir lá tomar passe? Essa é pelo ladrão. Não preciso, porque não tem capacidade
não tem capacidade. Então esse fluido, ele vai ser disperso, mas disperso e colhido para outros, né? Mas muitas das vezes, por uma coisa automática, mecânica, né? Está na hora do passe, nós levantamos para tomar passe, e às vezes nós não estamos precisando de passe. Então o conhecimento da técnica do passe, dos efeitos do passe, também nos leva a raciocinar, para que a gente, né, eu vou tomar o passe quando eu estou precisando. Ela está perguntando como que eu sei quando estou precisando. Ela Não é? Como é que você como sabe? ela analisa se ela está precisando. O teu próprio sentimento, né? Se você acha que as coisas não estão muito 100%, tem alguma coisa, uma tristeza, uma qualquer coisa, né? Um sentimento ou outro qualquer, aí você decide naquele momento, não, eu acho que eu estou precisando receber uma ajuda, né? Ou com o organismo enfraquecido, né? Porque o que acontece? Quando nós encarnamos, o nosso perispírito, ele vai desenvolvendo o corpo físico do útero da mãe, e ele vai se ligando, o corpo espiritual e o corpo físico, que é clone do corpo espiritual, ele vai se ligando ponto a ponto, célula por célula. E quanto mais vitalidade nós tivermos, mais firmemente ligados estão esses pontos. Quando nós estamos enfraquecidos, faltando fluido vital no organismo, esses pontos de ligação se enfraquecem. E aí ficam mais frouxos, vamos dizer assim. Então eles estão menos fixados no corpo físico e no corpo perispiritual. Aí quando a gente vem e aplica o passe, nós aumentamos a carga fluídica, que é a carga da vida, esses pontos se unem novamente com mais força. Por isso que as pessoas acabam sentindo os benefícios do passe. Quando a pessoa está muito doente, falência múltipla dos órgãos, é porque esses pontos praticamente já estão quase que desligados, só falta um sopro para desligar de vez, né? Então, o passe tem isso, ele vai fazer com que a fixação dos pontos do corpo perispiritual com o corpo físico se torne mais forte, mais robusta. Aí a pessoa tem a vida, tem o desprendimento para poder, né? Quando nós temos as nossas atividades, né, seja elas quais forem, nós estamos despendendo fluido vital, nós estamos gastando fluido vital. Mas é um momento em que a gente precisa recuperar. Nós vamos recuperar através da água, por isso que a água é importante. Os mais idosos às vezes não gostam de tomar água, e a gente tem que ter essa visão de estar sempre trazendo a água, dando, porque às vezes o idoso ele não vai tomar água porque ele não quer levantar e ir lá para buscar água. Mas se trouxer água para ele, ele toma, ele bebe. Então nós temos que estar atentos a essas particularidades, né? E a água, a alimentação, a respiração, no momento do sono, nós estamos nos reabastecendo. Por isso que nós não notamos muito o que nós doamos e o que nós captamos, né? Evidentemente, com o passar do tempo, a idade, jamais a carga do fluido, porque o que acontece? Quando a gente está mais idoso, nós despendemos o fluido, vamos dizer, 10 por 1. Mas quando nós captamos só 6 por 1. Então, é mais lento a captação do que o gasto dos fluidos. Por isso é que as pessoas ficam mais paradinha, mais calma, né? Exatamente porque ele não consegue ter a vitalidade que tinha quando era mais novo, que a captação do fluido vital, ela complica. Aí precisa, muitas das vezes, da terapia do passe, para poder fortalecer esses vínculos. Como nós falamos, o perispírito, ou corpo fluídico do espírito, é um dos produtos mais importantes do fluido universal. É uma condensação desse fluido em torno do foco de inteligência, o espírito. Evidentemente que essa condensação já é uma modificação do fluido universal, característica de cada mundo onde o espírito vai encarnar.
Então é de lá que ele vai formar o seu perispírito. Os espíritos extraem seu perispírito do ambiente onde se encontram vinculados. Então os espíritos que são, nós temos aqui na Terra uma gama, uma variedade muito grande de espíritos na sua escala evolutiva. Aqueles que são mais inteligentes, que são mais evoluídos, que já conseguem trabalhar o próprio perispírito e o plano reencarnatório, esses vão buscar nesse fluido que permeia a Terra as partículas, as camadas onde tem partículas mais puras. Por isso os perispíritos são mais bem formados. Os espíritos mais atrasados, menos evoluídos, eles acabam pegando partículas dessas camadas mais comprometidas. E aí tem também os seus comprometimentos no desenrolar do seu plano reencarnatório. Nós somos auxiliados pelos espíritos, os nossos mentores, os nossos protetores, que também fazem com que a gente possa encontrar uma área mais limpa para que o perispírito se forme. O perispírito evoluído, ele é mais perfeito, ele é mais bonito, né? E uma série de coisas, porque o perispírito se modifica também. À medida que o espírito evolui, à medida que o espírito ganha, tanto em conhecimento como em moral, ele vai modificando, vai sutilizando a matéria do seu perispírito. O espírito atrasado, ele tem o perispírito dele denso. Por que muitos espíritos, numa reunião mediúnica, acham que estão vivos, acham que não morreram? Porque o perispírito dele é tão denso que se assemelha ao corpo físico. Em consequência, ele está vendo o corpo físico dele. E ele acha que ele não morreu, ele acha que ele está vivo. Né? Por quê? Exatamente por essa densidade muito grande do perispírito de um espírito atrasado e comprometido. A natureza do envoltório fluídico está sempre em relação ao grau de adiantamento moral do espírito. É o que a gente acabou de falar. Né? Quanto mais evoluído o espírito, a natureza fluídica dele vai se sutilizando. A densidade dele vai ficando mais leve, mais pura. Né? E aí nós vamos ver depois aí nas propriedades a questão da coloração. Então os espíritos mais evoluídos, ele tem a coloração mais clara. Os espíritos endurecidos, com a densidade muito próxima da matéria, eles têm um campo muito escuro, um campo cinzento dentro da sua estrutura. Né? E quando os espíritos já veem, né, a aproximação de um determinado espírito, por essa luminosidade, por essa condição de densidade que ele apresenta, os espíritos já sabem, é um espírito comprometido, é um espírito menos evoluído, ou é um espírito mais evoluído. No livro lá na questão 86, se não me falha a memória, no livro dos espíritos, os espíritos dizem a Kardec que o espírito mais evoluído, ele tem uma tonalidade do vermelho do cristal. Então esse seria o espírito mais evoluído. E daí nas matizes das cores, nós vamos tendo, de acordo com o perfil de cada um, a sua condição. Conforme seja o espírito mais ou menos puro, seus perispíritos se formam de partes mais puras ou mais grosseiras do mundo que se encarna, porque a gente também já comentou. Né? Então o espírito tem essa condição. Evidentemente que os espíritos atrasados, eles não têm essa capacidade. Então são os espíritos que se encarregam da encarnação, da reencarnação desses espíritos, é que vão fazer todo esse trabalho. Montar um plano reencarnatório, montar o perispírito e determinar aquilo que o espírito necessita ao entrar no corpo físico. Uma pessoa uma vez falou, né, e parece até piada, mas o cara deu uma aula e falou uma coisa dessa num centro espírita em Lorena.
quando comentava essa parte aí. Ele diz que as pessoas que são muito violentas, né, que são muito bravas, né, que normalmente ele pega na hora de montar o perispírito dele, quando ele vai buscar aquelas partículas mais grosseiras, ele pega parte das partículas do tigre, do leão, por isso ele fica uma fera quando vem aqui. Isso tudo é baboseira, nada disso existe, são partículas, né? Até porque os animais não têm espírito, ele tem um princípio inteligente em evolução, e o princípio inteligente não é individualizado. Então não existe nada de partícula misturada de animal com ser humano por aí. Ok? Por isso que a constituição íntima de cada perispírito não é idêntica em todos os espíritos encarnados ou desencarnados que povoam a Terra. Evidentemente, todo mundo aqui já ouviu falar, com certeza, de que cada um está no seu patamar de evolução. Já não ouviram falar isso? Se cada um está no seu patamar de evolução, cada um vai ter o espírito, o perispírito característico da evolução moral do espírito. Como não existe espírito no mesmo patamar, espíritos iguais, não existe perispíritos iguais. Então, eles podem, né, ser semelhantes, mas idênticos, iguaizinhos não. Quando se fala em almas gêmeas, é outra bobagem. Não existe almas gêmeas. No sentido de que o carinho, o afeto, a convivência doce e pacífica entre dois espíritos pode caracterizar a convivência como se fosse uma alma gêmea. Mas a alma gêmea, como se pensa por aí, o espírito e o perispírito não se partem a formar duas almas e dois espíritos diferenciados. Então a alma gêmea é no relacionamento, no sentimento. Cada um é cada um e cada um está no seu grau evolutivo mediante o esforço que faz em buscar conhecimento de fora para dentro, o intelecto, e da educação de dentro para fora, que é a moral, que é o amor, que é a outra asa da sabedoria. Então, todos nós somos diferentes de todos. A constituição é a mesma, a matéria-prima é a mesma, mas o grau evolutivo do espírito é que determina o tipo de perispírito que nós vamos criar. Ninguém pode estar na mesma sintonia, não? Hein? Na mesma sintonia? Sintonia pode. Sintonia pode. Sintonia pode. A sintonia é livre, é o pensamento. Quando a gente pensa está trabalhando numa mesma frequência, essa sintonia, ela se estabelece. Tá? Então a sintonia, ela é permitida, qualquer um pode estar numa sintonia. Dois espíritos podem estar na mesma sintonia? Podem, e só acontece o efeito mediúnico se o espírito estiver na mesma sintonia um do outro. Se ele não está na mesma, porque como é que se dá a parte mediúnica? Tem o espírito comunicante, que nós não sabemos, não conhecemos, mas ele se mostra pelo seu perispírito. O perispírito é o efeito que nos dá a certeza da causa. Então, pelo perispírito dele, ele vai agir no perispírito dele, que vai estar em sintonia, em ondas vibracionais, com o perispírito do médium, e aí, nessa conjugação de sintonia, as transmissões e as mensagens fluem nesse campo. E aí o perispírito joga para o médium escreve, fala, desenha, faz, executa o que o espírito quer. Se eles não tiverem numa mesma sintonia, essa mensagem não sai limpa, não sai pura. Antigamente era aquele televisão, os mais de idade aqui, que ainda pegaram aquela televisão que tinha aquele
aquele negócio de sintonizar lá, tinha que fazer uma sintonia fina, porque dava fantasma, chiado. Então o que é? Esse fantasma, esse chiado que a imagem do Senhor tem, são impurezas, porque a sintonia não está fina, a sintonia não está perfeita. No mesmo processo mediúnico, quando o médium não está numa sintonia perfeita entre o comunicante e o médium, o que acontece? As impurezas acontecem. E aí começa a acontecer a modificação da pureza da mensagem. O próprio médium começa a colocar coisa dele, sempre colocar muito mais partículas dele do que da mensagem, deturpa a mensagem. Então a questão da sintonia é fundamental para que o efeito mediúnico se estabeleça. A dúvida dele talvez tenha sido se não existem dois espíritos iguais. Não, isso já falamos que não tem. São individuais. Não, já falamos que não tem. São individualidades. São individualidades. Cada espírito é uma individualidade. Né? E por isso, porque cada um evolui na condição do seu crescimento, nós não temos espíritos iguais, em consequência, perispíritos também não são iguais. O envoltório perispiritual do mesmo espírito se modifica com o progresso moral dele em cada reencarnação. Então veja bem, em cada reencarnação a gente está cansado de saber que o espírito não retrograda. O espírito sempre tem um ganho, pequeno que seja, ele sempre tem uma evolução, porque o progresso é lei de Deus e todos nós estamos sujeitos à lei do progresso. Então, em cada reencarnação, a gente chega num estágio, quando sai, já sai melhorado. Passa o tempo na espiritualidade, quando retorna melhor. Então, é esse ciclo das existências é que vai trazendo o progresso moral do espírito. E quanto mais ele vai se moralizando, ele começa a modificar o seu envoltório perispiritual. Por quê? Falamos antes, porque ele tem capacidade de buscar camadas mais puras, partículas mais puras, para criar o seu corpo perispiritual. Em consequência disso, o corpo perispiritual dele é mais sutil, é mais leve, né? E tem maiores possibilidades do que aquele que tem uma matéria, um perispírito denso, um perispírito pesado. As funções do perispírito. Quais são as funções básicas do perispírito? Nós temos uma função instrumentalizadora. Como se depreende do seu próprio conceito, a função primordial do perispírito é servir de instrumento ao espírito em sua interação com os mundos espiritual e físico. O que quer dizer isso aí? Então, a função primordial dele é que ele sirva para que o espírito se interaja, se comunique, tanto com o mundo espiritual quanto com o mundo físico. O professor Herculano Pires diz que o perispírito é o elo interexistencial, porque, estando encarnado, com o nosso perispírito, nós conseguimos agir no mundo espiritual. Não conseguimos? Sim. Conseguimos. E o desencarnado, através do seu perispírito, ele age no mundo material. Então ele é um elo interexistencial. E ele tem essa função de ser um instrumento do espírito na interação entre os mundos que nós conhecemos. Então é uma função dele. O espírito, como nós não conhecemos, não sabemos, só consegue agir na matéria porque ele tem esse instrumento chamado perispírito, ok? Ele tem uma função individualizadora, tá? O perispírito, como o corpo imperecível do espírito, serve à sua individualização e identificação. Veja bem, ele é imperecível. Quando nós estamos encarnados, numa função básica, nós temos o corpo físico, o perispírito e o espírito. Quando estamos desencarnados, nós temos o espírito e o perispírito.
O perispírito acompanha o espírito. Então ele precede a vinda para o corpo físico e ele continua após o fenômeno da morte. Então ele é interessante. Ele dá forma, não. Hein? Na verdade é ele que dá forma. Nós vamos ver depois lá. Mas e para que serve o perispírito? Ele serve à individualização e identificação do espírito. A individualização, porque nós falamos que cada espírito é uma individualidade. Tá? E ele serve para a identificação, porque hoje nessa matéria, nessa minha encarnação, a minha personagem é o Vitor. Então a minha identidade é o Vitor. O meu espírito é a individualidade, é único. Mas a minha personalidade é o Vitor, como todos nós aqui estamos numa personalidade. Mas na vida anterior, que fui eu, José, Maria, eu tive alguma identificação, dependendo dos planos reencarnatórios que são montados. Então o perispírito é que dá isso. Por isso que quando o espírito se apresenta, né, numa materialização, numa visão, ou para aqueles médios que são videntes, ele se apresenta com a identificação que nós conhecemos. O meu pai, por exemplo, já desencarnou 20 anos. Se ele se apresentar a mim com a identidade dele, que eu conheci, que eu vivi com ele, eu vou dizer, é meu pai, porque eu identifiquei ele. Agora, se ele se apresenta numa 3, 4 encarnações antes da que nós vivemos como pai e filho, né, ele vai dizer, eu sou seu pai, diz, um mistificador, tira ele daqui que ele é mistificador, não tem nada a ver com meu pai. Né? Por quê? Porque eu não tenho capacidade de ver a identidade que ele usou em uma outra vida dele. Então o perispírito serve para essa condição, para nos dar certeza, para nos dar a identidade que na maioria das vezes nós conhecemos. É evidente que muitos espíritos se manifestam ao médium vidente e diz, olha, eu estou me manifestando não na minha última encarnação, eu estou me manifestando numa encarnação que eu vivia em tal época, em tal lugar, assim, conta a história dele. E se a gente for buscar a história, a gente vai encontrar o registro dessa passagem dele. Né? Então ele serve como identificação. Então ele tem essa função de individualizar e de identificar o espírito. Mesmo, lógico, médico estudo, mas mesmo que ele estiver mistificando no caso, e se apresentar, o que eu estou querendo dizer não é quando a palavra fugiu. O espírito se plasma, não é se plasma. É isso mesmo, ele plasma. Isso, plasma. Ele plasma. Nós vamos ver, quando chegar nas propriedades do perispírito, nós vamos ver que o perispírito tem uma propriedade plasticizante, porque ele pode tomar a forma que ele quiser. O espírito, ele pensa na forma que ele quer e ele molda o perispírito dele na forma, o pensamento que ele está tendo naquele momento. Tem tanto espírito atrasado aí que se molda como bicho, como animal, como lobo, para poder assustar, para poder perturbar. Por quê? Porque o espírito plasma ele naquela condição animalizada. Né? Então, acontece. Nós vamos chegar nas propriedades e a gente vai falar sobre isso. Ele tem uma função sustentadora. Tá? O perispírito, impregnando-se de energia vital e transferindo-a paulatinamente ao impulso do espírito para o veículo físico, sustenta desde sua formação até o completo crescimento durante o tempo necessário. É aquilo que nós falamos. Ele capta o fluido vital, o espírito pelo impulso dele, pela vontade dele, ele capta através do perispírito o fluido vital. A nossa vida, na realidade, é como se fosse uma bateria de automóvel. A bateria está lá, 60 ampere-hora. Então a bateria vai durar 60 ampere-hora. Se a pessoa que está utilizando sabe usar bem. Né? Então, se ele usar bem essa bateria, não ficar dando partida sem ser preciso, não deixar rádio ligado, farol aceso, uma série de coisas que consomem a vida útil da bateria. Assim somos nós. Nós temos essa bateria, esse reservatório com uma capacidade. Eu tenho uma capacidade programada para
72 anos, já estou com 70, devo ter mais 2 aí. Então, eu tenho essa capacidade, a minha bateria é para isso. Agora, se eu souber usar esse fluido vital, se eu souber doar, se eu souber captar, se eu tiver um bom senso na utilização desse fluido vital, nós vamos ter um acréscimo. Se nós usarmos adoidadamente, descompassadamente, nós vamos encurtar o nosso tempo de vida. Por isso que o próprio André Luiz foi chamado de suicida. E ele disse, mas eu não me suicidei, eu era médico. Não, suicidou porque ele encurtou o seu período de vida. Pelas farras, pelo fumo, pelas bebidas, sífilis e outras coisas mais. Então, nós temos que ter essa condição. Quem que faz essa condição de sustentar o corpo físico? É o perispírito, porque o reservatório está lá, na composição dele, e desde o momento, enquanto ainda o organismo está se desenvolvendo no útero materno, ele já está, através da própria mãe, dando a sustentação desse fluido vital para o desenvolvimento do organismo que está sendo criado. E até quando cresce, e o tempo que for necessário. 30, 40, 50, 100 anos, tem gente já passando dos 100 anos aí adoidado. Então, enquanto for necessário, ele vai ter essa condição de sustentar esse corpo físico por essa movimentação de captação do fluido vital na natureza. Chegamos aí à propriedade do perispírito. Tá? Então, nós vamos ter, tem muito mais, mas se eu tivesse trazido todas as propriedades aqui, a gente ia ficar até às 10. Né? Eu acho que o pessoal não queria ficar até às 10. Né? Não penso vocês que é 10 horas, né? 10 para meia-noite que a gente fica. Nós vemos ali a primeira propriedade dele, a plasticidade. Foi a pergunta dela. Né? O perispírito é plástico, ele é maleável, ele é moldável. E ele recebe a ação do espírito. E pela ação do espírito, pelo desejo, pelo pensamento do espírito, ele tem condição de moldar esse perispírito. Por isso ele pode criar uma identificação de uma vida anterior dele e se mostrar uma encarnação anterior, porque ele molda, ele tem essa capacidade. Como também falamos, né, os espíritos que moldam através de animais. Tem uns que são mais bonzinhos, cria até asinha, né? Bota a asinha nas costas, mas como um anjinho ali. Ele pode moldar, ele pode dar a forma que ele quiser pela ação do pensamento, atuando nessa plasticidade que o perispírito oferece. Então, é possível que aconteça. A densidade nós já falamos. Densidade se refere a peso, né? Quanto mais atrasado, quanto mais negativo o espírito, a densidade dele é muito maior. Em consequência, como densidade e luminosidade, né, estão muito ligadas entre si, então nós vamos ver que o espírito denso tem pouca luminosidade. O espírito sutilizado, a luminosidade dele é muito maior. Então a densidade e a luminosidade estão bem próximas, bem ligadas ao adiantamento moral do espírito. E à medida que ele vai se moralizando, que ele vai tendo uma predominância do espírito sobre a matéria, então a densidade modifica, a luminosidade modifica. Ele passa a ser mais sutil, uma densidade menor, e também uma luminosidade maior, projetando luzes mais claras que já identificam como um espírito de um certo grau de adiantamento. A penetrabilidade. A penetrabilidade a matéria bruta, ela não oferece obstáculo ao espírito. Né? Para a gente entender um pouquinho melhor, se um raio, uma luz, bater naquele vidro ali, ela passa para cá, não passa? A luz não reflete aqui dentro? Né? E passa pela matéria bruta ali. Então, o espírito age mais ou menos dessa forma. O espírito, evidentemente, evoluído, que tem conhecimentos. A matéria não impõe obstáculo para eles.
Já para os espíritos atrasados, até porque eles são sutis. Muitas das vezes se falava porque toda matéria tem poros, toda matéria é porosa, e que a porosidade facilitava essa situação, mas não, é para a sutilidade do espírito que a matéria não impõe nenhum obstáculo para eles. Quem lê as obras de André Luiz, quem conhece as obras de André Luiz, ele fala muito disso, né? Dos espíritos evoluídos que chegam e vão a qualquer lugar, dos espíritos menos evoluídos, é complicado para eles. Muitas das vezes as pessoas, né, costumam dizer, né, um dia bonito, eu vou abrir aqui a janela para os bons espíritos entrarem. Que erro, que erro. Os bons espíritos entram de qualquer jeito. Os espíritos atrasados não, eles ficam lá fora. Ele não consegue entrar, ele não tem a penetrabilidade para transpor a matéria. Então tem que esperar, e quando a gente abre, aí eles entram alegres e felizes, né? Então não vamos abrir janela para os bons espíritos, porque a gente vai ter um sabor aí com certeza, né? Não, abre a janela para a luz do sol entrar mesmo. A tangibilidade. A tangibilidade vai se apresentar de uma forma bem mais evidente para nós nos processos de materialização. O espírito consegue se condensar de tal forma, condensar não é bem a palavra, mas é a palavra que a nossa língua tem para a gente ter uma ideia, uma noção das coisas. Então ele consegue se condensar, né, dependendo da força do ectoplasma e dos fluidos espirituais, porque não existe nenhum fenômeno em que não tenha um espírito desencarnado, não tenha o espírito encarnado. Sempre vai ter que ter esses dois personagens em todos os fenômenos que acontecem. Evidentemente que quando o espírito desencarnado ele é menos evoluído, existe um outro espírito que comanda e que permite ou não que ele participe ou que ele haja naquele fenômeno. Os fenômenos de efeitos físicos, eles são feitos e trabalhados com espíritos atrasados, porque eles têm muito próximo da matéria, então tem a facilidade maior de agir, mas existe um espírito superior coordenando aquela situação deles ali. Então, quando ele condensa, dependendo da força e da quantidade de ectoplasma, esse perispírito toma a forma, né, pela vontade do espírito, ele toma a forma como se fosse um organismo físico. E aí nós podemos até tocar, Precisa de haver um médium de efeitos físicos próximo, né? Não, próximo não, tem que ter um médium de efeito físico. Se não tiver ali na reunião, ele está próximo das redondezas. Os espíritos vão buscar o ectoplasma lá para que o efeito, que o fenômeno se realize aqui. Então o médium não precisa estar na reunião, mas ele está próximo para doar o ectoplasma. Então ele se torna tangível. Mas isso aí, no início, aconteceu assim, muito caso de brincadeiras, né? Então o espírito estava materializado, ou uma peça, ou integral, e as pessoas chegavam como não queria nada e queriam dar um bote para segurar para dentro. Da mesma forma que ele faz essa condensação e se torna tangível, quando se der um bote, ele vai se desfazer por completo e a mão vai passar no ar e não vai pegar nada. Então o espírito permite que tenha esse toque, e essa tangibilidade se refere a isso aí, né? A possibilidade, uma propriedade do perispírito que ele pode se tornar tangível. A expansibilidade. A expansibilidade ela tem aí numa situação em que nós conhecemos bastante também, que se fala da emancipação da alma. Quando o corpo vai para o seu repouso, esses laços perispirituais se afrouxam, então o perispírito ele tem essa condição de se expandir, de se afastar do seu corpo físico.
se ele se afasta e fica bem próximo do corpo que está repousando, nós chamamos muitas das vezes de sonambulismo. Mas quando ele tem capacidade de se afastar a distâncias maiores, até mesmo em outras regiões, isso se chama um estado de êxtase. Então o espírito pode estar no estado sonambúlico ou no estado de êxtase. E essa condição dele poder se afastar, se emancipar do corpo físico no momento do sono, nós temos como propriedade a expansibilidade dele. Né? Evidentemente que ele se afasta, mas ele não perde o vínculo com o corpo físico. Por mais distante que ele vá, o que chama-se de cordão de prata, que seria uma espécie de um elástico, né, que liga o perispírito ao corpo físico, ele permanece com as condições vitais dele no momento do sono. Qualquer ataque que o corpo sofra de espíritos perversos, o espírito dele retorna imediatamente e assume o corpo dele, para proteger o corpo dele. Né? Quando o rompimento desse cordão se processa, o que acontece? Desencarna, é o fenômeno da morte. Enquanto a pessoa está em coma, enquanto a pessoa está ali, mesmo mantido por aparelho, esse cordão está ligado. Os pontos perispirituais estão ligados. Quando os espíritos vêm proceder ao desligamento, ao desencarne das pessoas, né, eles vêm e começam a desligar ponto a ponto, desconectando ponto a ponto. Quando o último ponto é desconectado, acontece a morte. Enquanto tiver pontos ligados, isso aí acontece. Muitas das vezes... Em vida, é só no momento do sono que ele distancia? É, no momento do sono. É muito raro que um estado de vigília se consiga... Santo Antônio de Pádua, estava no púlpito da igreja, se abaixou. Peraí, a gente vai chegar lá. 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 Esse caso da expansibilidade é muito raro que se aconteça no estado de vigília. O espírito tem que estar muito evoluído para ele ter capacidade de se expandir com... Você está confundindo, certo? Dá licença, deixa eu terminar aqui, depois a gente volta a falar. Tá bom? Então, é difícil que se aconteça uma situação dessa. No nosso caso, acontece quando nós estamos no estado de sono ou de sonolência. É o que facilita a liberação do nosso perispírito. Ok? A sensibilidade magnética. Todos nós temos um campo magnético. Tudo tem um campo magnético. Então, essa sensibilidade magnética é interessante também que a gente tenha conhecimento, que a gente saiba, porque no momento do passe, né, os passistas mais experientes, essa sensibilidade magnética ajuda em muito. Porque quando eu chego para aplicar o passe, eu tenho que ter a capacidade, porque ela tem a hora dela, eu tenho a minha. Então, meu campo magnético se aproxima do campo magnético dela. Então, quando eu levo as minhas mãos, eu sei o ponto em que eu vou parar para aplicar o passe nela. Porque se eu afundar a mão na cabeça, eu vou dar uma sobrecarga que às vezes até complica as pessoas. Se eu ficar muito de longe, eu enfraqueço a atividade. Então tem que ser naquele ponto da sensibilidade, de que eu encontro o campo magnético dela, com a sensibilidade dela é a minha, para que esse passe tenha 100% de aproveitamento. Então essa sensibilidade magnética, todos os perispíritos têm. E a gente acaba, tem gente que esfrega as mãos antes de dar o passe. Isso é caguete, né? Esfregar, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas acho que excita a sensibilidade da pessoa e a pessoa consegue encontrar o ponto. Ok? Agora vamos falar de bicorporeidade. É o que o Sérgio está falando. A bicorporeidade é a particularidade, a propriedade que o perispírito tem de se dividir. Então, o fato de Santo Antônio de Pádua, de outros casos conhecidos, quase sempre dentro da Igreja Católica,
é o de bicorporeidade. O que é bicorporeidade? Ele ter dois corpos. Então, Um é físico, o outro é perispiritual. é perispiritual. É a modificação do corpo perispiritual. Então, o que aconteceu é que o Santo Antônio estava lá na Espanha, ele era sacerdote, ele estava na Espanha fazendo um trabalho da ordem dele de sacerdote, e o pai dele estava sendo julgado em Pádua, na Itália. E o pai dele estava sendo acusado injustamente e ia ser condenado por um assassinato que ele não cometeu. Então Santo Antônio terminou os afazeres dele naquela parte na Espanha, recostou-se numa poltrona, entrou no estádio de sonolência e permitiu, pela evolução espiritual que ele tem, permitiu que o perispírito dele, parte do perispírito dele, se deslocasse à Itália e lá se mostrasse como se fosse um corpo físico. E ele fez a defesa do pai dele, e o pai dele não foi condenado. Então essa particularidade se chama bicorporeidade. É diferente da expansibilidade. Ok? Então a bicorporeidade... Uma coisa está ligada à outra. Por que existe a bicorporeidade? Por causa da expansibilidade. Senão não haveria a bicorporeidade. Lógico, Sérgio, mas a bicorporeidade é que o espírito, o perispírito, tem a capacidade de se dividir em dois. E a expansibilidade por si só não diz isso. A expansibilidade permite que o seu perispírito se emancipe do corpo físico e vá a outras regiões. Aconteceu, mas aconteceu no caso, o fenômeno dele é de bicorporeidade. O fenômeno dele é de bicorporeidade. Agora, é o que eu falei, a densidade e a luminosidade estão próximas. Lógico que você, de acordo com a sua densidade, você vai ter uma luminosidade. Uma coisa é consequência da outra. Mas o fenômeno em si, você tem que explicar o fenômeno. O fenômeno da expansibilidade é que permite o espírito se deslocar do corpo físico. Esse é o fenômeno da expansibilidade. A bicorporeidade é a particularidade que permite ao perispírito se dividir em dois. E ele dividir em dois, evidentemente, com a expansibilidade que ele tem, ele vai a outro local. Mas você tem que saber conhecer um fenômeno e conhecer o outro. Como você tem que saber a densidade, tem que saber a luminosidade. Você não pode dizer que a expansibilidade é a bicorporeidade, que são coisas diferentes. Estão ligadas, intimamente ligadas. Mas são coisas diferentes, são fenômenos diferentes. Eu li a respeito do caso do Santo Antônio, que estava no cu, ele pode ter, não em repouso. Mas ele estava em repouso e por isso permitiu. Existe uma outra figura, né, que a gente pode considerar, que é considerada, a Gênese fala muito disso, que fala dos agêneres. Não sei se vocês já ouviram falar nos agêneres. O agênere, quando a gente fala gênere, vem de geração. Então nós somos gêneres, porque nós fomos gerados. Nós tivemos lá o nosso pai, nossa mãe, o tempo de gestação, então nós fomos gerados. E por isso nós temos esse corpo físico. Mas tem muitos perispíritos que se mostram como se encarnado estivesse. Quem já não viu história de que uma senhora chegou no hospital procurando socorro para o filho e não tinha médico, e de repente um senhorzinho, um médico de uma certa idade, veio, atendeu, medicou, deu a medicação e ela saiu. E a criança ficou boa. E ela volta ao hospital procurando o doutor. E ninguém conhecia. Aí olhou na parede e disse: "Ah, mas olha o retrato dele aqui, como é que não conhece?" E assim, esse médico já está morto há mais de 50 anos. Quer dizer, então o agênere é aquele que não há sentido de negatividade. Né? O A quer dizer não. Então o gênere é gerado, o agênere é o não gerado. Então o perispírito toma a forma, se corporifica e até age como se encarnado fosse. Mas ele não foi gerado, porque ele é produto da mente do espírito que condensou fluidos e permitiu que ele tivesse uma forma humana naquele momento. Então são os agentes que acontece isso. Graças a Deus, a maioria das vezes para ajudar, né? Para ajudar, lógico que é para ajudar. Graças a Deus. Então nós temos as propriedades aí do perispírito.
Existem outras, mas quase sempre nessa ligação muito íntima com as que a gente tem aqui. Então vamos fazer a nossa conclusão, porque até o tempo já estourou. Então o nosso perispírito, este nosso companheiro de estrada, porque ele vai estar conosco durante a nossa vida. Quantas vidas tem o espírito? Quantas vidas tem o espírito? Nossa Senhora. Quantas? Uma só? Uma só. O espírito tem uma vida. O espírito é uma só. Desde que ele foi criado até aonde ele puder chegar, ele tem uma vida. Nesta vida dele, ele tem diversas existências. Cada encarnação é um período de existência no corpo físico. Por isso é que se diz, a vida continua. Não é isso que a gente sabe, que a gente fala? Porque a vida continua, para o espírito a vida continua. As existências é que traz as personagens que ele desempenha em cada encarnação. Então ele é o nosso companheiro de estrada. O melhor indumento, porque ele nos explica tudo, ele nos dá as possibilidades de tudo que a gente pode tirar. E por isso necessita ser bem conhecido. Afinal, não se trata de uma mera vestimenta física ou de uma insígnia para fazer registrar o status do seu possuidor. A gente vê aí o pessoal aí, principalmente militar, né, cheio de medalhas, cheio de coisas, de insígnia para dizer o status dele ali. Né? O perispírito não é isso. Ele é indumento para a vivência do espírito. E ele não serve só como insígnia para nós. Muito mais do que isso. É uma máquina multiuso, uma máquina perfeita, né? Criada por Deus, de poderes tão variados e para atendimento de finalidades tão diversas que desconhecer é no mínimo desperdício. Essa linha de desperdício injustificado. Por isso que a gente fala, temos que conhecer o perispírito, porque ele é a nossa máquina multiuso. Tudo que nós estivermos agindo, tanto no mundo espiritual quanto no mundo material, o nosso perispírito é essa máquina que vai nos favorecer. Então, não percamos tempos e vamos conhecer bem o perispírito. Ele é o melhor e talvez o único, por enquanto, meio de entendermos e alcançarmos o espírito. É o que eu falei, o perispírito é o efeito, a causa é o espírito. Mas nós não conhecemos a causa. Então, pelo efeito, é a única maneira, ainda agora, evidentemente que quando a nossa capacidade crescer e evoluir, nós vamos ter outro meio de identificar, talvez até o próprio espírito. Mas hoje é o único meio para que nós alcancemos e entendamos o espírito e possamos analisar a estrutura, a vivência, o perfil e tudo mais que se refere ao espírito. Por ele poderemos avaliar a estrutura real do espírito, que é o seu Senhor. Porque o espírito é o presidente, o espírito comanda. Então, é o Senhor do perispírito, porque o perispírito só age ao impulso e dentro daquilo que o espírito deseja em si. Ok? Ok. Então, vamos estudar o perispírito, vamos estudar fluidos. Quem quer trabalhar no campo da mediunidade, são assuntos fundamentais para um bom trabalho e um bom trabalhador. Pessoal, é isso aí. Alguma pergunta? Então é isso aí. Faça. Sobre fluido vital, se você frequenta um lugar onde os fluidos estão bons ou positivos, não sei se é que se diz, você pode ser influenciado por esse fluido positivo ou não é dessa forma? Aí você está falando não é do fluido vital, você está falando do meio ambiente, né? Quando nós falamos da sensibilidade magnética, o que nós temos a capacidade, uma das características é essa que você está dizendo. Se você chega no meio ambiente bom, positivo, você sente o reflexo daquele ambiente positivo. Pela sua capacidade, pela sua sensibilidade magnética do seu perispírito. Se você entra no meio perturbado, você sente desconforto, você sente mal, você sente vibrações no corpo físico, porque a sua sensibilidade magnética capta os maus fluidos do ambiente. Então o ambiente é formado pelo pensamento de quem está ali naquele momento.
dependendo dos pensamentos, você vai ter um meio, acho que vai ter uma aula também sobre o meio. Então vai ter um meio propício aos bons trabalhos, às boas energias, e você pode ter um meio deletério, que causa, mas você tem a sensibilidade, pela sensibilidade magnética do teu perispírito, de captar os fluidos bons ou negativos. Ok? Pessoal, muito obrigado, muita paz a todos. Gente, tem alguém que tem a intenção de esteja fazendo curso com a intenção de trabalho mediúnico que não tenha dado nome? Me achará. Você achará? Atendeu?